Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara você para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui, como de praxe eu faço no canal, analisando as principais decisões que podem estar na sua próxima prova de procurador. Hoje eu estou aqui para analisar o que o Supremo decidiu no informativo 1060, na ADI 6660, vamos falar de direito processual, vamos falar de depósitos judiciais e o tema é importante para a advocacia pública porque se trata da análise da constitucionalidade de lei que tem, nesse caso, como iniciativa legislativa o próprio Poder Executivo Estadual. Eu vou te adiantar uma coisa importante nesse vídeo. Eu preciso te dizer que essa lei estadual que o Supremo analisou na ADI 6660 é uma lei estadual oriunda do estado de Minas Gerais. Nós temos em curso, nesse momento, o edital para o cargo de procurador da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Então existe possibilidade de cobrança desse conteúdo que nós vamos analisar nesse vídeo, tanto na prova objetiva quanto especialmente na prova subjetiva dos concursos, ou melhor, do concurso da Advocacia Geral de Minas Gerais. Então fique muito ligado, embora esse tema possa cair com muita ênfase nas PGEs, pode também cair na AGU ou em PGM, mas como se trata de lei estadual, e nesse caso você vai entender por quê, esse tema pode ser cobrado com muita ênfase, nesse caso, nos concursos de procurador de Estado. Como de praxe aqui no canal, vamos analisar a celeuma a partir de um caso que eu estabeleço como sendo um enunciado. Imagine que você está lá na sua segunda fase e o enunciado de segunda fase, para que você responda, ele está assim nesses termos. Lei estadual estabelece que os depósitos judiciais e extrajudiciais à disposição do Poder Judiciário serão depositados em conta criada pelo governo estadual nos seguintes termos. Preste atenção. Vou te explicar exatamente o que é que acontece aqui. Imagine que você ingressa com a ação de consignação em pagamento e você já faz o depósito do valor que você entende devido para determinado réu que você não consegue encontrar para pagar. Esse depósito judicial, ele fica depositado, obviamente, em conta do Poder Judiciário, à disposição do Poder Judiciário. E ele fica aguardando, efetivamente, a solução da ação de consignação em pagamento. O que o Estado fez aqui? O Estado criou uma lei para que esses depósitos judiciais, a exemplo, por exemplo, desse depósito na ação de consignação em pagamento, ele seja deslocado para uma conta do Poder Executivo Estadual, para que o Estado possa, nesse caso, fazer render esse dinheiro e esse rendimento que ultrapassa o valor do depósito mais a correção do depósito fique com o Estado. O Estado aqui ele está criando, dessa forma, de certa forma, uma fonte de renda. Ele pega um dinheiro que não é dele, de um particular, que está à disposição do Poder Judiciário, desloca esse dinheiro para uma conta do Poder Executivo, faz esse dinheiro render e depois ele paga, nesse caso, o depósito judicial, paga a correção do depósito e o fruto que ficou, nesse caso do rendimento, pertence ao Estado. Bom, a ideia parece ser muito boa, mas a ideia não basta ser boa, ela precisa ser constitucional. Vamos analisar o que diz a lei e vamos analisar qual foi a decisão do Supremo no caso. O artigo 1º dessa lei diz assim: os depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro, à disposição do Poder Judiciário Estadual ou da Secretaria da Fazenda, serão efetuados em conta central de depósitos procedimentais. É uma conta do governo estadual. Mediante documento comprobatório específico para essa finalidade. Não estão no disciplinamento da lei ou estão excluídos do disciplinamento da presente lei os recolhimentos de custas, taxas e emolumentos arrecadados pelo Poder Judiciário, porque aqui é outra coisa, tem outra natureza. A parte que importa está no artigo 4º e diz assim, somente poderão ser apropriados pelo Poder Executivo em caráter definitivo os frutos financeiros, ou seja, essa é a parte que fica para o Estado que eu já te expliquei, os frutos financeiros verificados a partir da diferença positiva entre os rendimentos das aplicações e investimentos dos saldos e os índices legalmente fixados para a remuneração das contas de depósitos judiciais. Ou seja, o Estado fica com a diferença que existe entre o valor do depósito e a sua devida correção. Imagine que você está na segunda fase lá da AGE Minas, por exemplo, e o examinador diz assim, analise a constitucionalidade da norma criada pelo Estado. Então, o que a norma estabelece? Já te adiantei, né? Os depósitos judiciais, eles integrarão uma conta do Poder Executivo, que vai explorar esse valor a fim de render frutos. A diferença existente entre exatamente o depósito, sua correção e aquilo que ficou a mais, fica para o Estado, ou seja, passa a ser valor do Estado. O Supremo foi convidado a analisar a constitucionalidade dessa lei por meio da ADI
6.660, e o Supremo deitou e rolou nessa decisão, porque ele apresentou, nesse caso, tanto inconstitucionalidade formal, quanto inconstitucionalidade material, quanto modulou os efeitos da sua decisão. Fica claro entender que o Estado não pode pegar um valor que não lhe pertence, fazer com que esse dinheiro renda e fique com o fruto do rendimento devolvendo o valor mais correção. Parece efetivamente que essa situação, embora seja uma ideia interessante para que o Estado possa, nesse caso, oferir rendimento, não me parece que encontra guarida constitucional. Exatamente, o Supremo decidiu assim. Vamos analisar quais foram os argumentos do Supremo. Na inconstitucionalidade formal, o Supremo disse que o legislador estadual, ao determinar que esses depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro estejam à disposição do Poder Judiciário, ou melhor, que estão à disposição do Poder Judiciário, fiquem à disposição do Poder Executivo, ele usurpa a norma, usurpa a competência da União para legislar sobre. E aqui você tem, nesse caso, 4 pontos, melhor dizendo, sobre usurpação da competência legislativa da União. Então, usurpa a competência legislativa da União para legislar sobre Sistema Financeiro Nacional, política de crédito e transferência de valores, direito civil e processual civil, vou te explicar melhor esse item 3, e normas gerais de direito financeiro, já que atuou além dos limites de sua competência suplementar ao prever hipóteses e finalidades não estabelecidas na norma geral editada pela União. Ora, eu disse lá em cima que nós estamos falando sobre depósitos judiciais. Existe uma lei complementar federal que regula. Essa lei complementar federal da União, ela tem caráter de norma geral e ela regula ou disciplina os depósitos judiciais e administrativos. Na ideia aqui do Supremo, o Estado, quando regulou exatamente a disposição desses depósitos para o governo, para o Poder Executivo, para que ele possa render esse valor e ficar com a sobra, nesse caso, ela foi além dos limites da competência suplementar em normas de direito financeiro, exatamente porque prevê hipótese que não está contemplada na Lei Complementar Federal 151 de 2015, que é norma geral da União, que disciplina os depósitos judiciais, que é o caso, e administrativos. O artigo 2º dessa lei complementar diz assim: os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais estados, DF e municípios sejam parte, deverão ser efetuados em instituição financeira oficial, federal, estadual ou distrital. Então, a norma regulamenta como se dá os depósitos judiciais e extrajudiciais e administrativos. O que importa aqui são os depósitos judiciais. O Supremo disse que a norma estadual viola ou usurpa competência legislativa da União sobre Sistema Financeiro Nacional, sobre política de crédito e transferência de valores, sobre direito civil e processo civil, na parte dos depósitos judiciais, vamos falar sobre isso melhor, e também viola as normas gerais de direito financeiro. Em direito financeiro, a União tem norma geral que disciplina a questão dos depósitos judiciais e a norma estadual, nesse caso, ela foi além dos limites da competência suplementar estadual. Muito bem. Disse o Supremo, o Estado, ao legislar sobre o tema, ultrapassou sua competência suplementar ao prever hipótese nova de tratamento dos depósitos, ou seja, determinou o uso de recursos decorrentes de depósitos judiciais de terceiros. E aqui ele criou uma situação que não está prevista na Lei Geral da União, na Lei Complementar Federal 151 de 2015. Na parte de direito civil, o que o Supremo chamou a atenção é que a lei estadual está disciplinando depósito em dinheiro, mais especificamente o depósito por obrigação legal e depósito judicial de forma específica. O Código Civil regula esses dispositivos, 627 a 652, 334, 506, 635, 1084, parágrafo 2º, esses dispositivos regulam o depósito por obrigação legal e o depósito judicial. Então, a legislação estadual usurpa a competência da União no que diz respeito à legislação sobre direito civil, uma vez que há norma estabelecida para a regulação dos depósitos judiciais, tanto na esfera civil quanto na esfera processual. O artigo 1058 do CPC atribui ao juiz a competência para movimentar a conta na qual foi feito o depósito judicial e não o Poder Executivo. Então, novamente, no que diz respeito à inconstitucionalidade formal da lei que estamos analisando, o Supremo disse que a lei estadual usurpa a competência legislativa da União na parte que se refere ao Sistema Financeiro Nacional, à política de crédito e transferência de valores, a direito civil e processo civil, quando disciplinam aqui os depósitos judiciais, e as normas gerais de direito financeiro, porque a Lei Complementar Federal 151 de 2015, que é norma geral, nesse caso, não prevê a hipótese do manejo pelo Poder Executivo dos depósitos judiciais
para oferir frutos e devolver o depósito mais correção e ficar com a diferença. Ou seja, nesse caso, a lei estadual, ao prever hipótese não prevista na lei geral, ela ultrapassa o limite da sua competência suplementar em razão às normas de direito financeiro. No que diz respeito à inconstitucionalidade material, aí aqui o Supremo entendeu que a norma em questão viola a separação de poderes, dada a clara desarmonia ao sistema de pesos e contrapesos, freios e contrapesos, viola o direito de propriedade dos jurisdicionados, pois configura expropriação de recursos a eles pertencentes. O direito de propriedade aqui me parece bastante nítido, exatamente porque o Estado está se aproveitando de dinheiro de terceiro que não lhe pertence. Caracteriza empréstimo compulsório, não previsto no artigo 148 da Constituição Federal, mais um argumento importante para o Supremo, ou seja, separação de poderes violada, direito de propriedade violado, empréstimo compulsório sem previsão na Constituição e cria endividamento fora das hipóteses de dívida pública permitidas pela Constituição. Professor, como assim cria endividamento? Cria, porque no momento em que, nesse caso, o Estado ele ingressa esse valor em conta do Poder Executivo, ele vai ter que devolver o valor do depósito mais a correção para o terceiro, que nesse caso é credor desse valor, é autor desse valor. E nesse caso, quando o Estado assume essa obrigação de pagar a esse terceiro o valor que foi depositado em conta do Poder Executivo, ele está criando um processo de endividamento fora das hipóteses de dívida pública permitidas pela Constituição. Na medida em que o Estado capta o valor, precisa devolvê-lo ao particular de forma posterior, criando dívida pública fora das hipóteses constitucionais. Então você tem aqui, 4 argumentos de inconstitucionalidade formal, ou seja, usurpa a competência legislativa da União sobre o sistema financeiro nacional, sobre política de crédito e transferência de valores, sobre direito civil e processo civil e sobre normas gerais de direito financeiro, e no que diz respeito à inconstitucionalidade material, também 4 argumentos. A norma viola a separação de poderes, o direito de propriedade, caracteriza empréstimo compulsório sem previsão constitucional e cria endividamento público fora das hipóteses permitidas pela Constituição. Então, o Supremo, como disse, deitou e rolou para declarar a inconstitucionalidade dessa norma, que, repito, é norma do Estado de Minas Gerais, no caso concreto, e, portanto, a chance de cair na AGE Minas é grande, fique bastante ligado com essa explicação. E aí o Supremo modulou os efeitos da decisão na DI 6.660. Ora, o Supremo disse para modular o seguinte: a jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade têm natureza declaratória e, portanto, resultam na pronúncia da nulidade ab início da lei ou do ato normativo atacado. Eventuais efeitos prospectivos atribuídos à decisão, na esteira do que dispõe o artigo 27 da Lei 9.868, devem derivar de manifestação expressa do Tribunal por maioria de 2/3 de seus membros, de modo que a ausência de pronunciamento categórico nesse sentido só pode ser interpretada no sentido de considerar como ex tunc os efeitos imprimidos à respectiva decisão. Ou seja, a regra é que a declaração de constitucionalidade ataque a lei desde o seu início e, no caso, o Supremo pode, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868, modular e dar efeito prospectivo à declaração de constitucionalidade. Nesse sentido, o Supremo modulou os efeitos da decisão para que, em respeito à segurança jurídica, assentou a validade do ato normativo até a data da publicação da ata de julgamento da DI 6.660, ou seja, com efeitos ex nunc. Então, preste atenção aqui porque, embora o Supremo tenha declarado a inconstitucionalidade dessa norma estadual que estabelece a possibilidade do Poder Executivo aqui se locupletar de dinheiro de terceiro, no sentido de fazê-lo render e ficar com o fruto desse rendimento, nós temos que, pela modulação, tudo o que foi feito pelo Estado de Minas Gerais até a publicação da decisão da ADI 6.660 é válido e permanece com seus efeitos jurídicos. Nesse caso, esses efeitos jurídicos foram mantidos pelo Supremo no que diz respeito, efetivamente, à modulação dos efeitos dessa ADI. Contudo, nós temos uma declaração de inconstitucionalidade com 4 argumentos de inconstitucionalidade formal e 4 argumentos de inconstitucionalidade material. Se isso eventualmente cai na sua prova, é assim que você tem que responder. Se o examinador pediu para que você analise a constitucionalidade da norma criada pelo Estado, você vai ter que levantar os 4 pontos de inconstitucionalidade formal e vai ter que levantar os 4 pontos de inconstitucionalidade material. A curiosidade é que o Supremo se valeu do artigo 27 da Lei 9.868 para modular, tudo bem, então tudo que o Estado de Minas Gerais fez até a publicação
da ADI 6.660 continua válido, mas ele não vai poder mais se utilizar desse normativo para auferir os frutos dos rendimentos dos depósitos judiciais que estão, nesse caso, à disposição do Poder Judiciário Estadual. Importantíssima decisão, com muito cara de prova de PGE, como disse no começo do vídeo, com muita chance de cobrança na AGE Minas Gerais, mas esse conhecimento pode ser cobrado aí tanto em provas objetivas como em provas subjetivas da AGU, PGE ou PGM, mas com muita ênfase nas provas de PGE e com mais ênfase ainda na prova da AGE Minas. Beleza? Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.